Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar falando de séries numéricas e eu vou introduzir aqui mais um teste, né? Que é chamado teste da integral. Então, é um teste bem objetivo também, é uma conta bem parecido com o estilo dos testes da razão e da raiz enésima. Você faz uma conta e, dependendo do resultado da conta, você conclui se a série converge ou não. Tá? E tem a principal aplicação desse teste da integral vão ser essas chamadas p-séries, tá? Que a gente vai definir daqui a pouquinho. Então, qual que é o enunciado, né, do teste da integral? Como é que funciona esse teste aí? Então, imagina o seguinte, você tem nzão, número natural, imagina que você tem uma função que está definida nesse intervalo do nzão em diante, tudo que vem depois, e supõe que essa função é não crescente e não negativa. Né? Então, para manter um exemplo em mente, imagina alguma coisa do tipo 1 sobre x, por exemplo. Tá? Então, ela está definida, pensa definida ali do 1 em diante, por exemplo, aí ela cai, né? E ela é não negativa sempre. Tá? Então, essa função f tem que ter um aspecto um pouquinho parecido com uma função do tipo 1 sobre n. Qual que é a conclusão, né, do teste da integral? Então, a análise que a gente faz é se a série dado com termo geral f de n, se essa série aqui é convergente ou não. Ou seja, você pega essa função f, calcula ela em todos os números naturais que vêm depois do nzão, né, porque é o que faz sentido para onde a função f está definida. Você olha para essa série aqui e pergunta se a série converge ou não. Então, o critério diz assim: analisar a convergência dessa série é equivalente, né, é um C somente C, analisar a convergência é equivalente a analisar se uma certa integral imprópria é finita ou não. Tá? Então, a integral que você analisa é a integral do nzão até mais infinito, a integral dessa função f aí. Tá? Então, a integral imprópria é um limite, né? Então, eu quero saber se esse limite aqui dá um número real ou não. Tá? Então, esse é o critério. Eu testo se a série com esse formato é convergente, calculando uma integral imprópria e vendo se essa integral é finita ou não. Tá? Então, a gente vai fazer a principal aplicação desse teste, que são as chamadas p-séries. Tá? Então, imagina que você tem p, um número real. O que a gente chama de uma p-série é uma série com um termo geral nesse formato aqui. Tá? Então, 1 sobre n elevado a esse p que você escolheu. Então, a gente vai usar o teste da integral para analisar a convergência desse tipo de séries aqui, dependendo do valor do P, tá? Mas tem alguns valores de P que a gente nem sequer precisa de teste, a gente já vai descartar a convergência de cara. Se você pegar o P menor ou igual a zero, o que ocorre aqui, né? Então, o termo geral é 1 sobre n elevado a P, que você pode pensar, né, também uma outra maneira de escrever, é que 1 sobre n elevado a p é o mesmo que n elevado a menos p. Então, se você está no caso onde o p é menor ou igual a zero, então n elevado a menos p é uma potência de n com expoente maior ou igual a zero. Né? Então, o que ocorre nesse caso? Por exemplo, um caso extremo, se o p for igual a zero, de fato. Então, eu tenho n elevado a zero, que vale 1. Então, todos os termos aqui desse termo geral dessa série são iguais a 1. Né? Então, é 1, 1, 1, 1, 1. E aí, é claro, quando você somar isso, vai explodir e a série vai ser divergente. Né? Então, P igual a zero, a série diverge. Se o P for estritamente negativo, então eu tenho, até pior, né? Eu tenho n elevado a um número estritamente positivo, aí o termo geral, conforme o n vai crescer, o termo geral, na verdade, vai explodir, né? Então, é muito pior. Então, em todos os casos, né, em todos os casos p menor ou igual a zero, você pode afirmar que o termo geral n elevado a menos p, ele não tende a zero, né? Ou ele é tudo igual a 1, ou ele, na verdade, explode. Então, já que o termo geral não tende a zero, a gente já sabe que essa série aqui é divergente nesses casos. Tá? Então, sem precisar de teste da integral aqui. Então, onde a gente vai usar o teste da integral de fato é na análise dos casos onde o p é maior que zero. Tá? Então, bom, como que a gente vai usar o teste da integral? Então, eu primeiro tenho que identificar que essa minha série é uma série onde eu posso me encaixar, né, nas hipóteses do teste da integral.
Então, a análise que eu vou fazer é a seguinte: a série que eu quero estudar tem termo geral 1 sobre n elevado a p, com p de 1 em diante. P não, desculpa, né? É o n aqui. Com n de 1 em diante. E que eu possa encarar essa série como a série que começa de n de 1 em diante, com o termo geral f de n, onde quem é essa função f de n, né? Quem é essa função f? F, bom, vai estar definida de 1 em diante, porque a soma começa de 1 em diante. Então, f definida, esse é o nosso nzão, nzão igual a 1. Então, a f aqui, definida de 1 em diante, é dada por o que tem que ser, né? Para que quando eu calcule em n, dê exatamente 1 sobre n elevado a p. Então, essa f tem que ser dada por 1 sobre x elevado a p. E 1 sobre x elevado a p faz sentido para x maior ou igual que 1. Na verdade, o domínio é até maior, né? Mas o que vai interessar para nós aqui vai ser x maior ou igual que 1. Tá? Então, essa é a função em questão. É a função 1 sobre x elevado a p. E aqui, lembrando que a gente está supondo, né? Então, supondo que o p é maior que zero. Né? A gente está nesse caso aqui, nesse momento. E isso é importante agora para ver se essa f se encaixa nas hipóteses, né, do teste da integral. Então, primeira coisa, eu preciso que a função f seja não negativa. Bom, é o caso aqui, né? O x, por hipótese, é maior ou igual que 1, então, em particular, ele é positivo. Aqui eu estou fazendo potência de um número positivo, então vai continuar positivo. E 1 sobre um número positivo é positivo. Tá? Então, essa nossa função f, ela não só é não negativa, como, na verdade, ela é maior que zero para todo x maior ou igual que 1. Tá? Então, ela é estritamente positiva. E a outra coisa que a gente precisa verificar é se ela é não crescente, né? Ou se a gente verificar que ela, na verdade, é decrescente, é melhor ainda, né? Quando eu falo decrescente, eu falo estritamente decrescente. Ela realmente decai. Porque quando eu falo não crescente, eu permito que em alguns lugares, por exemplo, ela fique constante, daí cai um pouco, daí fica constante, daí cai um pouco. Então, quando eu falo decrescente, é que ela cai sempre. Tá? E é o caso dessa função aqui. E é aqui que entra a importância do p ser maior que zero. Tá? Como o p é maior que zero, x elevado a p é crescente na variável x. Tá? Então, conforme o x cresce, x elevado a p cresce, e como a função é 1 sobre isso, aí inverte. Tá? Então, e f é decrescente, pois o p é maior que zero. Tá? Então, aqui a gente está usando, que a gente está supondo que o p é maior que zero. Então, essa função f, ela se encaixa no critério do teste da integral, e aí, por causa do teste, eu posso afirmar, né? Então, o estudo da convergência da série com termo geral 1 sobre n elevado a p, com n de 1 em diante, o estudo recai agora no estudo de uma certa integral, né? Então, essa série é convergente se e somente se a integral, o nzão é igual a 1, né? Então, a integral vai do 1 até infinito, da função f em questão, ou seja, já vou colocar aqui x elevado a menos p. Então, essa série vai ser convergente se e somente se essa integral aqui é finita. Tá? Então, essa é a conclusão do teste da integral. Então, a vantagem, por que eu vou usar o teste da integral, é que essa integral é fácil de calcular. Tá? Então, a gente sabe exatamente como são as primitivas, né, de uma função do tipo x elevado a menos p. A única questão é que eu preciso separar em casos aqui, porque x elevado a menos p tem primitivas diferentes dependendo do valor do p. Tá? Então, por exemplo, se o p não for igual a 1, né, a primitiva de x elevado a menos p é o quê? É somar 1 na potência e dividir por menos p mais 1. Né? Então, é x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1. A única exceção, né, para essa primitiva é quando p é exatamente igual a 1. Né? Quando p é exatamente igual a 1, a função é x elevado a menos 1 e a primitiva de 1 sobre x é o logaritmo, né? É o ln de x. Então, eu preciso fazer essa quebra
em 2 casos aí. Tá, então, se... Vamos começar a analisar o caso se o P é diferente de 1. E aí, aqui dentro desse caso, eu vou quebrar em outros dois, tá? Então, se o P é maior que 0 e diferente de 1, então, ou ele está entre 0 e 1, ou ele é maior que 1. Tá? Então, eu tenho 2 casos a considerar aqui. Caso 1, se, por exemplo, o P está entre 0 e 1. Tá? Então, se ele está entre 0 e 1, vamos calcular essa integral e vamos ver o que acontece. Tá? Então, a integral de 1 até infinito de x elevado a menos p dx, por definição de integral imprópria, isso aqui é um limite, quando você faz o extremo de integração td infinito. Né? Então, é integral de 1 até a, e daí você faz o limite de a tendendo a infinito. De x elevado a menos p dx. Então, isso aqui é igual ao limite. E aí, como o p é diferente de 1, a primitiva desse cara é x elevado a 1 menos p sobre 1 menos p. Isso aqui é a variável. Como é uma integral definida, né, eu uso o teorema fundamental do cálculo, e aí eu preciso avaliar isso de 1 até a. Então, esse limite aqui, eu avalio agora nos extremos, limite de a tendendo a infinito. Então, para x igual a, eu tenho a elevado a 1 menos p, sobre 1 menos p, que é uma constante, menos o valor, né, dessa primitiva no outro extremo, que é x igual a 1. Então, aqui vai ficar simplesmente menos 1 sobre 1 menos p. Tá? Então, o limite é na variável a variável a só aparece aqui, nessa fração, né? Então, aqui eu vou fazer minha análise. Bom, então, o p está entre 0 e 1, né, por hipótese nesse caso. Se o p está entre 0 e 1, o que eu posso afirmar sobre 1 menos p é que 1 menos p ele é positivo nesse caso, né? Porque o p está entre 0 e 1. Se 1 menos p é positivo, então aqui eu estou fazendo uma potência do a, onde o expoente é positivo. E como eu vou fazer o a crescer, né, essa função aqui, pensa como função de x, né? X elevado a um expoente positivo, como a gente acabou de falar anteriormente, é crescente, né? Então, como eu vou fazer o a tender a infinito, isso aqui vai explodir, né? Então, essa coisa inteira vai tender a infinito quando o a tender a infinito. Então, essa coisa inteira vai para infinito, eu estou dividindo por 1 menos p, que é positivo, então também vai continuar dando infinito, e aí eu vou tirar uma constante, isso não altera em nada, esse limite vai continuar dando infinito. Tá? Então, a conclusão é que a integral imprópria, no caso entre p entre 0 e 1, ela na verdade não dá finita, né? Ela dá infinita. Então, a conclusão pelo teste da integral é que a série diverge nesse caso. Tá? Então, ou seja, a série 1 sobre n elevado a p, quando n vai de 1 em diante, é divergente se o p está entre 0 e 1. Tá? Então, nesses casos, essa p-série diverge. Bom, o próximo caso que a gente vai analisar é o p maior que 1. Tá? Então, agora suponha, caso 2, se o p é maior que 1. Bom, o cálculo da integral é o mesmo, né? Só vou ter que analisar o limite ali no final. Então, aqui agora eu tenho integral de 1 até infinito, x elevado a menos p. Como o p ainda é diferente de 1, eu posso usar o mesmo cálculo da primitiva. Então, eu só vou repetir o finalzinho ali, né? A gente concluiu que era o limite de a tendendo a infinito, a elevado a 1 menos p, sobre 1 menos p, menos 1 sobre 1 menos p. E aqui, no caso, agora eu estou supondo que o p é maior que 1. E como o p é maior que 1, agora muda o sinal do 1 menos p, né? 1 menos p agora é negativo. Então, aqui, eu estou fazendo uma potência do a, que é positiva, porque eu vou fazer o limite dele do a tendendo a infinito, só que elevado a um número negativo. Então, agora inverte a fração. Como o a vai explodir, então 1 sobre isso agora vai tender a 0. Tá? Então,
o que muda agora é que esse cara todo aqui vai tender a zero. E se ele vai tender a zero, vai sumir a parcela correspondente a esse cara aqui e vai sobrar só essa última aqui, que é uma constante, é um número. Então, esse limite aqui vai ser igual a 1 sobre, se quiser, dá para escrever como P menos 1. Né? Então, isso aqui é um número real, é isso que importa. Então, a integral imprópria converge, né? Ela dá um número finito, e, portanto, pelo teste da integral, a série converge nesse caso. Né? Então, logo, a série 1 sobre n elevado a p com n de 1 em diante, essa série aqui é convergente se o p for maior que 1. E aí, bom, a gente já sabe o que ocorre com p menor ou igual a zero, sabe o que ocorre com p entre 0 e 1, sabe o que ocorre com p maior que 1, o último que faltou é o p exatamente igual a 1. Né? Então, é o terceiro caso para finalizar. Então, caso 3, agora o p é igual a 1. E vamos ver o que ocorre. Tá? Então, a integral que eu preciso calcular é de 1 até infinito. A função em questão agora, como p é igual a 1, a função é 1 sobre x, né? Porque é p igual a 1. E a primitiva, né? Bom, vamos escrever aqui o limite primeiro, antes de eu escrever qual é a primitiva. Então, esse limite de a tendendo a infinito, integral de 1 até a, 1 sobre x dx. E o que muda dessa vez é que a primitiva de 1 sobre x, na verdade, é o log, né? É o ln de x, e aí eu vou precisar avaliar de 1 até a. Então, isso aqui é o limite de a tendendo a infinito, logaritmo de a, menos o logaritmo de 1, né? Só que o logaritmo de 1 é zero, então já nem vou precisar escrever aqui. E aí agora você lembra que a função logaritmo, né, é uma função estritamente crescente, né? E ela cresce sem parar, ela explode. Então, como eu vou fazer o a tender a infinito, ln de a vai tender a infinito também. Tá? Então, essa integral imprópria, ela dá mais infinito, e, portanto, essa série 1 sobre n, né? Porque agora o p é igual a 1, 1 sobre n é divergente. Ora, mas a série para o caso p igual a 1 é justamente a série que a gente chamou, né, de uma série famosa, é o que a gente chamou de série harmônica, né? Então, essa daqui, só para lembrar, é a chamada série harmônica, que lá no primeiro vídeo eu só afirmei que ela era divergente, né? E não provei, né? E aqui está uma prova de que essa série aqui é divergente usando o teste da integral. Isso é uma das maneiras de fazer isso, tá? Não é a única. Então, para p igual a 1, você tem a série harmônica e a gente acabou de ver que ela é divergente também. Então, p menor ou igual a zero, p entre 0 e 1, p igual a 1, tudo divergente. E para p maior que 1, ela é convergente. Então, eu vou escrever essa conclusão aqui, e aí a gente encerra. Tá? Então, conclusão. Eu posso escrever aqui a série de termo geral 1 sobre n elevado a p, n de 1 em diante. Eu posso escrever assim, que ela é convergente se e somente se o p for maior que 1. Esses são os únicos casos onde essa série é convergente. É só se o p for maior que 1. Em todos os outros, ela vai ser divergente. Então, essa é a conclusão que a gente tira, e essa é a principal aplicação do teste da integral, tá? Para analisar as chamadas... Não é a única, né? Mas é a principal delas, é a análise das p-séries, tá? Bom, é aquela história também que eu já tinha comentado antes, que esse critério não te diz, é um dos critérios também que não te diz para quanto vai a série, né? Qual é o valor da série. Ela só afirma se é convergente ou não. Essas séries aqui, elas são muito difíceis de calcular o valor delas em geral, tá? Mas em alguns casos, para alguns valores de P, você consegue. Tá? Então, exemplo, tem até uma fórmula para você dizer para quanto vai, né? Qual é o valor dessa série quando o P é uma potência de 2. Tá? Então, por alguma curiosidade, para P igual a potência de 2, dá para dizer exatamente quanto vale essa série. Já para outros valores, por exemplo, para P igual a 3,
Ninguém sabe até hoje quanto vale essa série e nem sei se dá para saber quanto vale. O máximo que você faz é fazer aproximações e tal. Mas o valor exato, preciso, ninguém sabe até hoje. Bom, então é isso que eu queria falar por hoje. A gente vai ficar por aqui e até a próxima.